hoje. Eu fui do Conselho Municipal de Saúde, agora eu fui eleito no Conselho Estadual de Saúde. Mas por que eu quis voltar para o Conselho Estadual de Saúde? Porque eu já participei do Conselho Estadual de Saúde em épocas anteriores, e na época que eu trabalhava em 2, 3 empregos, etc., eu representei, inclusive, sou enfermeiro de formação, né? Hoje eu estou aposentado, mas eu fui representar os enfermeiros lá. E eu entrava lá, mudo e saía calado, porque não conseguia entender, tem uns termos, não sei o que tal. Então eu queria primeiramente que a gente se colocasse aqui nós somos usuários, né? O usuário de saúde é assim, o Conselho de Saúde é formado por representantes do gestor e de prestadores de serviço. Então tá, é o secretário da saúde, algum gestor da saúde, prestador de serviço. Então vamos por assim, o laboratório Laborclean presta serviço. Aí de mensagem, então, imagem, desculpa. Então eles participam desse segmento. Tem o segmento dos profissionais de saúde. São os médicos, enfermeiros, dentistas, que prestam. E tem o nosso segmento, que hoje eu faço parte, com muito orgulho, do segmento dos usuários de saúde. Se você for pensar, todo mundo é usuário do sistema, né? Mas então, nós somos os usuários de saúde, né? Então nós fazemos parte desse segmento chamado usuários. Hoje à tarde nós somos convidados para participar da plenária dos trabalhadores de saúde, e eu e o Paulo, na hora que começou a votação, nós nos retiramos porque nós não podíamos votar, né? Porque nós não fazemos parte do segmento. Então, aqui é a mesma coisa, os profissionais de saúde são muito bem-vindos, né? Mas não votam nessa plenária, quem vai votar é o usuário. Todo município ele é obrigado por lei a fazer a sua conferência de saúde, Conferência Municipal de Saúde. E, se não fizer, ele corre o risco de deixar de receber verbas federais. Existe uma lei lá que fala nisso, a 8.142, que fala nisso. Acontece o seguinte, São Caetano, nós tivemos vários problemas com secretários de saúde. Teve um, saiu, depois entrou, voltou, e nessa confusão toda, não se atentou para realizar a Conferência Municipal de Saúde de São Caetano. Assim como o nosso município teve esse problema, vários municípios do estado de São Paulo teve problemas até com prefeitos. Teve cidade que o prefeito entra, sai, volta, vira, né? Então está um verdadeiro caos. E aí o que aconteceu? O Conselho Estadual de Saúde resolveu oferecer uma saída honrosa para os municípios que não haviam feito a conferência, porque na conferência é um pré-requisito, para a conferência municipal, um pré-requisito para os delegados dessa conferência participarem da conferência estadual. Então fizeram a ideia da plenária. Eu e o senhor Milton, nós tivemos numa reunião e lá eles colocaram para a gente que nós podíamos fazer a plenária. É isso que nós estamos fazendo hoje. Essa plenária não substitui a Conferência Municipal de Saúde. Eu falo por mim, doutor Salmazo, né? Eu tive muito problema com os gestores anteriores da saúde, né? Entenderam até que eu fosse um inimigo, né? Atualmente, com o doutor Jesus, as coisas melhoraram muito. Até eu fiquei triste porque acabou meu mandato, né? Agora que dá para a gente fazer alguma coisa, né? Mas nós avançamos bastante, então nós temos certeza que as coisas vão caminhar. Por quê? Nós também percebemos, eu e o doutor Paulo, que quando o município não chama a conferência, o Conselho Municipal tem a obrigação de chamar. Então nós demos uma pequena cochilada e tal, mas a reunião, a Conferência Municipal sairá, né? Inclusive, quem a gente tiver os e-mails, a gente vai começar a mandar as informações da próxima conferência, os eixos, etc. tal, para que as pessoas possam ir se aclimatando e nós tenhamos uma boa conferência municipal de saúde. Portanto, hoje, a plenária é soberana, a plenária são vocês. O que nós precisamos discutir hoje é temas que possam ser levados, que haja interesse não do município,
podemos até falar alguma coisa, mas o que vai ser levado daqui são coisas que interessam para os outros municípios do Estado, ou para a União. Nós vamos fazer a conferência municipal, sim, são as coisas locais, né? Então nós vamos tirar as propostas locais, etc. Se me permitir, professor Márcio, eu vou passar para vocês. Eu queria deixar claro uma coisa: isso aqui já foi aprovado pela plenária dos trabalhadores. Então, só para vocês terem uma ideia do que é o que a gente está procurando fazer. Quem tiver alguma ideia, não precisa se preocupar, a gente senta junto, a gente elabora conjuntamente. Eu trouxe umas propostas, e essas propostas foram aprovadas, né, com unanimidade. E então, eu queria mostrar para vocês essas propostas, para vocês entenderem como, aqueles que não estão familiarizados, poderem entender. E aí, quando a gente terminar, quem quiser colocar alguma proposta, e durante a leitura quiser fazer alguma observação, por favor, fique à vontade, perguntem, porque nós não temos uma experiência, não temos uma tradição em participação popular. E nós temos que começar a nos apropriar, porque hoje a gente percebe que o Sistema Único de Saúde está sendo sucateado, né? Hoje os convênios são bons para vocês que são jovens e para quem tem saúde. Agora, quando começa a ficar velhinho como a gente começa a ficar doente, precisa do seguro, hoje um seguro na minha idade já não sai por menos de R$ 1.500. O seu Wilson, que já deve estar barando os 50 mil mais ou menos. Então, deixa ele feliz, né? Entenda uma coisa: quando você precisa, né, a empresa fornece convênio. Quando hoje você vai embora da empresa, para de ter o convênio. Então, eu acho que nós temos que lutar por um sistema único de saúde que funcione, que nos respeite, né? Então, e todos nós somos responsáveis por esse sistema, né? Nós temos que lutar por ele. Bom, as propostas então que foram encaminhadas hoje à tarde e foram aprovadas são o seguinte: o Estado deverá contribuir com o financiamento do SAMU. O SAMU é o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, aquelas ambulâncias que vocês veem pela cidade. Esse serviço hoje é financiado apenas pelo governo federal e municipal. Nós propomos que o Estado também participe do financiamento, contribuindo com 25% e o município com 25%. Quer dizer, a União continua com 50%, o município ao invés de 50% dá 25%, isso para todos os municípios do estado de São Paulo, 545, 565. Por quê? O Estado hoje, gente, nós somos o estado mais rico de São Paulo, e o Estado, ele participa da saúde, né, doutor Kuami? Com oferta de serviços, né? O Estado não repassa dinheiros, verbas, né, para os municípios, e ele se calça no diálogo de que fornece serviços. Então, aqui na nossa região nós temos os ambulatórios médicos de especialidades e os hospitais estaduais, né? Além da medicação de alto custo, que é financiada pelos cofres do Estado. Não deixa de ser uma grande coisa, mas a saúde, como o doutor Milton estava falando hoje, ela é tripartite, o financiamento dela é tripartite. A pactuação da saúde, existem responsabilidades. E, nas regras do SUS, mostra que a União vai entrar com 50%, o município com 25% e o Estado mais 25%. Só que o Estado de São Paulo é o único Estado que não contribui em recurso para esse montante. Ele pode até dar os serviços, mas ou em outros estados o recurso é dado financeiramente. E aí o próprio município tem a gestão de como aplicar esse recurso. O estado de São Paulo é o único que o único que não faz isso. 17 estado único que não faz. E é um estado mais rico. É um estado mais rico. E tem o seguinte: isso é uma forma de você gerenciar, né? Quando você faz isso, ele toma para si a ação que deveria ser distribuída para os municípios. Eu vou citar o município de Diadema, né? Não vou nem entrar em questão de São Caetano, mas o município de Diadema, ele já está com 35%, aplicando 35% do orçamento dele em saúde. Tem mais 25% que é educação, que é obrigatório, aí são 60% já. Imagina.
Os municípios de Diadema. Diadema. São 60% de Educação e saúde. que já está comprometido com a verba direcionada. Então, a verba carimbada. Quer dizer, cada vez fica mais difícil, porque o que acontece muito, que a gente percebe muito, é o seguinte: o governo, ele oferece para construir aqui um hospital. Ele vai lá e constrói o hospital. Só que a manutenção do hospital fica por conta do município. E construir o hospital é fácil. Manter o hospital é difícil. Esse é o problema. Né? Então, é grande. Bom, a segunda proposta é promover campanha para sensibilizar a população sobre as agressões que os funcionários da saúde vêm sofrendo nos últimos tempos. O objetivo da campanha é mostrar que os servidores da saúde não são culpados pelas deficiências do sistema e também que não é agredindo os profissionais de saúde que se dará uma saúde melhor. Isso aqui foi, assim, baseada, o senhor Wilson, numa das reuniões aqui, ele trouxe uma experiência que aconteceu no AME aqui de Santo André. E o senhor Valmir também foi outra pessoa que estava debatendo esse tema. Eu vivi esse laboratório aqui, realmente a coisa é complicada. E aí o que acontece? Aqui em São Caetano, na realidade, o profissional que é mais atingido é o profissional enfermeiro, o auxiliar de enfermagem e enfermeiro. Mas, é claro que todos sofrem agressão. E em São Caetano, nós tivemos uma enfermeira com o dedo quebrado e uma com o cotovelo luxado, com luxação. Né? Então, isso em São Caetano. Aí fora, é ameaça de morte, sabe? É uma série de coisas. Então, foi aprovado também essa... O Estado deverá incentivar os municípios a adotarem as determinações. Tem uma lei, a Lei 8.080, que chama a Lei Orgânica da Saúde. Essa lei surgiu lá em 1990. Só que essa lei nunca foi regulamentada. Então, conversando com o Dr. Salmazo, ele estava historiando quando começou o SUS aqui, né, em São Caetano, tinha a lei, só que sempre faltou, como a gente podia dizer, segurança jurídica para fazer as coisas. Eu lembro de uma discussão, por exemplo, de trazer o programa Saúde da Família para São Caetano. Né? Eu participei dessa coisa, e qual o medo do gestor da saúde, do prefeito no caso? É o seguinte: nós vamos trazer o programa Saúde da Família, tem verba federal, que não paga, não paga nem 20% do custo, nessa época, mas se a gente trazer esse programa para cá, e se eles deixarem de pagar? Né? Porque não é uma política, né? É um programa. Então, a qualquer momento, o governo muda, eles podem chegar e falar: olha, não quero mais brincar disso. E aí criaria todo um problema para o município. Uma das coisas era o seguinte: a contratação desse pessoal. E a contratação tinha que ser, eles queriam que fizesse por concurso. Então você imagina, você cria um concurso público, traz aí todos esses funcionários e acaba, daqui a pouco o programa acaba. Então, essas contradições. Então, agora em 2011, foi assinado um decreto que regulamenta essa Lei 8.080. E essa lei, até os colegas da mesa vão me ajudando, mas tem algumas coisas que são interessantes. As pessoas não entenderam ainda, isso é o grande problema, não é uma crítica, não é uma constatação. As pessoas não entenderam ainda o que é o SUS. Primeiro, o SUS é solidário. Se eu tiver um problema em Mato Grosso, eu vou ser atendido pelo SUS. Se tiver alguém de Mato Grosso, de Santo André, de Mauá, de Ribeirão Pires que tem um problema, vai ter que ser atendido, porque é a lei. Agora, nós precisamos disciplinar isso. E esse decreto, na minha opinião, estudando o decreto, foi depois até o pessoal também aqui da mesa acabou entendendo, esse decreto ele vai ajudar nessa regulamentação, nessa regulação. Dá para se conversar, temos que fazer as redes de saúde, o contrato organizativo, né, da atenção à saúde. Dá para se discutir, por exemplo, olha, São Caetano, tem muita gente aqui usando o nosso pronto-socorro. Dá para a gente conversar? O que a gente pode fazer? Né? Fala com São Paulo. Aí São Paulo fala: tem o seguinte, vocês estão com dificuldade lá em ressonância nuclear magnética, então eu vou atender vocês. Quer dizer, dá para se fazer. Só que hoje as pessoas não se conversam. Nós não temos mais noção
do município onde começa o nosso município e termina em comércio do outro. É tudo um conglomerado, né? Então, é claro que as pessoas hoje, por exemplo, estava um dia frio, a hora que eu estava saindo daqui, encontrei uma moça pedindo informações para um bebê no colo, onde ficava a Avenida Goiás. E eu entendi, o cara falou, nossa, desce aqui, então eu entendi que ela ia a pé até a Avenida Goiás. Aí eu cheguei e falei, olha moça, me apresentei, falei, o meu carro está aqui, se a senhora aceitar uma carona, eu levo. Ah, aceitou. A mulher morava naqueles predinhos lá. Me falou que morava primeiro perto do Mercado Extra, depois morava nos predinhos já do lado da divisa, atravessar a rua. Então, é uma coisa que é difícil de você controlar, né? Então, quando a gente pede para que esse decreto comece a vigorar, quer dizer, já está vigorando, claro, mas que seja cumprido, é justamente para organizar tudo isso, né? E porque o município, a gente tem que entender uma coisa, é uma ilusão você achar que um hospital, o nosso hospital aqui, possa resolver todos os casos. O doutor Salmar sabe disso. Para você resolver tudo, você tem que ter um hospital das clínicas. Imagina o tamanho de um hospital de clínicas, né, de São Paulo, para poder dar. Então, nós temos que fazer essas negociações. 4. Peraí. Antes de passar para 4, eu pergunto no 2, queria botar no... Pois não, por favor. E voltando na redução. É o seguinte, eu não sei, a plenária pode resolver isso, como essas questões já foram votadas. Não, eu vou esclarecer dúvidas. Não, eu quero esclarecer dúvidas, se você, depois você coloca essa proposta, mas por favor, à vontade. Não estou discutindo a importância, é lógico que está aqui, não estou discutindo esse o ponto, mas por que a gestão do SUS não tem a independência de tomar essas iniciativas? Por que esperar a proposta, um plano de educação, campanha com as pessoas? Por que tem que esperar a proposta? Por que o SUS não tem uma iniciativa interna? A gente precisa de recurso, por que precisa virar proposta? Esse é o meu ponto. Seu nome mesmo é? Luiz, bom, bem colocado. Luiz, acontece o seguinte, eu estava conversando hoje com o pessoal, e já existe, nós temos a escola de saúde do SUS, só que não chega até a gente, né? Então, é uma estrutura que não acaba atendendo a gente, né? Tem os núcleos tem um núcleo de educação permanente, tem não sei o que lá, e acaba não chegando. Então é uma forma que a gente está fazendo, dá uma cutucada, o senhor tem o serviço, né? Só que não está chegando até a gente, né? Então, bem observado, Luiz, porque existe isso, só que não chega até a gente, né? Não chega até o município, né? Então, esse é o que nós temos. E outra, Luiz, nós estamos observando o seguinte, hoje está se colocando muitos profissionais de saúde no mercado sem a mínima condição. O pessoal vem, às vezes tem dificuldade até para interpretar um texto, né? Então a gente está no meio acadêmico e tem visto isso, quer dizer, cada vez o pessoal está vindo. Então precisamos começar a nos preocuparmos, e isso aqui na realidade, Luiz, é uma provocação para que a coisa funcione, porque já tem, você tem toda a razão, né? Mais alguma coisa, Luiz? Mais alguém? Gente, o senhor Nilton está dizendo o seguinte, colocar em aprovação, por favor. Não, proposta. Foi aprovado pelo segmento dos trabalhadores. Que tal abrir também votação? Porque se for uma proposta pelos trabalhadores, pelos usuários daqui, acho que tem um peso também muito maior lá quando vocês forem apresentar, né? Acho que poderia fazer que nem de manhã, ler cada uma, pôr para votação. Quais são as propostas dos usuários? Então, estamos elencando agora, eu posso passar para o senhor? Estão aqui? Deixa eu ver. Essas aqui são as dos usuários? São geral, propostas, são gerais. Da Só que uma os até a trabalhadores já falaram, para nós contempla e estamos aprovando em unanimidade, entendeu? Agora, vocês podem aprovar essa e podem acrescentar até outras. Né? Então, E vamos escolher outras, é isso que é importante. Independente de usuário ou de trabalhador, acho que contempla todo mundo. Eu queria explicar uma coisa, eu fiz essas propostas, eu que redigi essas propostas. E eu as redigi porque foi mais como um exemplo, né? Inicialmente seria um exemplo que podia ser tirado, né? Mas terminando essa quinta aqui,
é claro que nós vamos passar a palavra para vocês, para que tenham as propostas que, se vocês quiserem fazer, para a gente acrescentar e levar para o Estado, né? Então, a proposta do Sr. Milton é que a gente coloque, a gente aprova cada leitura, né? Só falta a última aqui, né? A criação de escolas de saúde que promovam cursos... Você não leu a 4. Desculpe. Todos os conselheiros municipais de saúde deverão passar por treinamento obrigatório antes de assumirem as suas funções. Esse treinamento poderá ser feito utilizando o ensino à distância, EAD, devendo o mesmo ficar sob a responsabilidade do Conselho Estadual de Saúde. Eu explico para vocês. Nós entramos para ser conselheiros cru, totalmente cru. Demorou para a gente, né? E nós tivemos uma boa assessoria. O Dr. Salmazo sempre nos ajudou bastante, etc. Mas, quando você vê que os conselhos não funcionam, porque as pessoas que vêm para o conselho, vêm como voluntários, a gente não ganha nada, tal, mas não é preparado. E além do que também, nós descobrimos, durante essa gestão, uma lei, chamada Lei Complementar 141, que nos responsabiliza enquanto conselheiros, porque se a gente assina lá o balancete da saúde, né? O que vai acontecer? Se a gente provar alguma coisa errada lá, a gente pode responder. Não vou dizer que vai acontecer, mas na lei permite. E quando você lê o negócio, você fala, por que eu tenho que ver? Por exemplo, o Dr. Coca é advogado, a lei ali fala que o conselheiro é considerado, mesmo não recebendo salário, etc. Tal, nós, do segmento usuário, nós somos equiparados, né, a funcionário público. Então nós respondemos pelo Estatuto para o funcionário público, né? Então essas coisas que eu achei que, por isso que eu estou propondo, não só para o nosso município, para que todos os municípios, eu tenho o exemplo da CIPA, né, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Você não começa sendo acipeiro, primeiro você tem que fazer o curso. O curso é feito antes de você assumir. Então, por quê? Com toda essa facilidade que nós temos, ensino à distância e tal, a gente pediria, nós estamos pedindo aqui para o Conselho Estadual, ficar responsável por isso no Estado de São Paulo, faz lá o programa e manda. A gente faz isso pela distância, né? A gente pode, porque é muito ruim você assumir um papel sem o preparo devido. É claro que você vai se preparando com o correr do tempo e tal, mas o conselheiro tem que ter algumas coisas mínimas. Ele tem que conhecer o regulamento do conselho, ele tem que conhecer as leis 8080, 81, 42, ele tem que entender orçamento. Quer dizer, então... 7.508 também. Então, o que acontece? Pelo menos isso. Né? Então, alguém... Então, pode colocar coloca então em votação a quarta. Então, nós não colocamos nenhuma em votação, né? Nenhuma. Eu acho que você poderia... Termina a quinta e aí... Depois coloca. Tá. A quinta, a criação de escolas de saúde que promovam cursos e treinamentos objetivando a qualificação profissional, inclusive com a participação, inclusive com a modalidade de ensino à distância, financiadas pelo Estado, e com a participação pela União, Estado e pelos municípios, e com a participação dos diversos conselhos, sindicatos e entidades profissionais, representantes das diversas categorias que prestam serviço ao SUS. Então, assim, conselho de enfermagem, conselho de medicina, conselho de odontologia, porque aí é uma forma mais de cobrar, né, que esses cursos acabem chegando e sejam cursos que realmente interessem para aquele profissional que vai estar à frente do serviço, né? Gente, então são essas 5 propostas. Eu queria acrescentar uma. Então, vamos fazer o seguinte, Romir, isso é muito importante. Daqui para frente a gente começa a acrescentar as novas, mas o Milton fez uma proposta para a gente. Eu queria saber se a plenária aprova essas 5. Essa quinta eu ainda não entendi ela muito bem. Pois não. Porque ela está dizendo o seguinte aqui: criação de escolas de saúde que promovam cursos e treinamentos objetivando a qualificação profissional, inclusive com a modalidade de ensino à distância, financiados pelo Estado e com a participação dos diversos conselhos. A quem se destina essa escola? Aos funcionários da saúde, a todas as categorias, enfermeiro, médico, dentista,
agente comunitário de saúde, PhD. E essas escolas seriam localizadas aonde? No município? Então, aí acontece o seguinte, o nosso papel no primeiro momento a gente está solicitando. Isso vai para a conferência estadual, depois, se for aprovada, o governo vai ser talvez por região, né? Isso aqui a gente se inspirou nós não entramos nesse detalhamento, né? A gente na conferência não entra nesse detalhamento de onde vai ser, como vai ser feita, etc. Se eu tivesse que fazer uma escola de saúde, eu faria aqui no IMES, na USCS, né? Começaria por aí. Mas a gente não vai entrar, não é no município, é do estado. Eu me inspirei, senhor Romir, eu estive no ICESP, eu fui conhecer o setor de treinamento do ICESP. Tem bonecos lá que imitam a realidade, é uma coisa impressionante, até o medicamento, ele responde a medicamento, etc. A intubação, a passar uma sonda, fazer uma medicação intraóssea, né, coisa e tal. Fui no Corém, Conselho Regional de Enfermagem, aqui em São Paulo, em frente à Santa Casa, lá tem um treinamento, lá tem um setor de treinamento que as faculdades de medicina estão utilizando, de também tão moderno que é. Então, hoje, talvez o município não consiga comprar um equipamento desse, né? Mas com o financiamento da União, do Estado e com a participação dos municípios, pode ter essas escolas, seriam escolas regionais, não seria em cada município. Pois não. Me permite sugerir aqui, por exemplo, por favor, que essas escolas sejam estimuladas a criação dela através dos consórcios municipais, como nós temos aqui, por exemplo, no Grande ABC. Pode. Pode. E a participação dos consórcios intermunicipais. Porque, por exemplo, uma cidade pequena, talvez não tenha condições, mas não, exatamente. Se estimular a criação de consórcios municipais com foco na criação dessas escolas de saúde. Sim. Ótimo. Porque os consórcios municipais, eles foram criados justamente com a ideia, a partir da Constituição Federal de 1988, se trouxe muitas responsabilidades para os municípios. Os municípios passaram a ter muita responsabilidade. E nem todo município, você sabe, nós somos 5 mil e lá vai fumaça município no Brasil, tem município que o pessoal não sabe nem às vezes nem ler e escrever, né? Até os dirigentes. Então, a ideia do consórcio, dos consórcios surgiu daí, né? Para que haja uma ajuda. Então, muito bem lembrado pelo senhor, né? O consórcio, nós temos, até no ABC nós temos um exemplo, o consórcio municipal do ABC, então a gente pode acrescentar isso aqui. Tá? Pois não? Como você diz, esse treinamento com relação aos profissionais de saúde engloba inclusive a parte de recepção, de segurança também, né? Tudo. Porque é o primeiro impacto que tem. Não, né? mas a educação da saúde é obrigatória no SUS. Sim. Ela está na lei no PINEX. Porque, por exemplo, esses polos de educação permanente. Além de ser lei, né, é importante, hoje foi discutido o seguinte, como é que um profissional dessa pode trabalhar dentro de um sistema que ele não conhece o sistema, Sim. ele não sabe o que é o SUS. Então, a pessoa chega assim, olha, eu vou citar um exemplo, a minha esposa quebrou o braço, e foi uma fratura muito esquisita, né? Ia para a cirurgia, ia ficar um monte de tempo engessada, tal. Passou no pronto-socorro, fizeram o serviço de urgência e tal. Daí ela acabou me ligando, ligou para minha filha, e a gente, quando ela falou o tipo de fratura, a gente ficou preocupado, e ela acabou indo para a Santa Casa, de São Paulo. Ela ia ficar aqui engessada durante algum tempo, para depois marcar a cirurgia, etc. Tal. Depois de muito tempo parada, o braço ia ficar atrofiado, ia ter que fazer fisioterapia, etc. Tal. Foi para a Santa Casa de São Paulo, fizeram lá uma placa, internaram à noite, colocaram uma placa no braço dela, ela voltou, no dia seguinte ela voltou já mexendo o braço, não precisou fazer fisioterapia, está normal. Então as pessoas têm aquela mania, não, eu quero ser atendida no município, eu quero ser... Né? E o que acontece? Você tem seguro-saúde, dificilmente você consegue fazer exame aqui na cidade. E ninguém abre a boca de fazer em Santo André, em São Bernardo. Então, quando a pessoa chega e faz uma reclamação, ela tem todo o direito de reclamar. Mas se o funcionário sabe que
os princípios do SUS, as noções, chega para a pessoa e explica, olha senhor, o SUS funciona dessa forma, nós funcionamos em rede, não dá para a gente resolver todos os problemas, etc, etc. Então, e também o funcionário, o usuário, nós temos que entender que é nosso, o serviço é nosso. Hoje ainda se falou um pouquinho a respeito de um negócio que eu abomino, não sei se eu não tive coragem de falar, mas eu abomino aquele negócio lá, o funcionário desacata ao funcionário, caso de prisão, não sei o quê. E quando é o contrário? Eu gostaria de fazer o seguinte, Wilson, eu gostaria de fazer assim, esse serviço é seu, né? Seja bem-vindo. Agora, é claro que o contrário, na agressão, a primeira coisa que eu coloquei aqui, seguindo na sua e do senhor Valmir, eu coloquei aqui o problema da agressão. Sim. Ninguém concorda com a agressão, né? Mas eu acho que precisamos partir para um entendimento. Essa ideia de confronto não beneficia ninguém, né? Então, por isso que a gente tem essa... Agora, gostaria então eu já falei demais. Agora, deixa eu terminar essa parte, se me permitir. Pois não. Com relação ao treinamento, não sei se é por causa que é minha praia, eu aposto, acredito muito nessa parte de treinamento, porque aconteceu uma situação ontem, que foi até sei lá, 10h36 meu cunhado deu entrada no hospital de emergência. Eu liguei por acaso para saber, até então, se ele já havia, por volta das 14 horas, se ele já havia a informação. Essa pessoa, se eu me liga em 10 minutos, sem problema, deixei passar 12, 13 minutos, a informação. Essa pessoa não passou por aqui. Quer dizer, então, veja, com toda essa informatização, com toda essa tecnologia que nós temos, uma pessoa bem treinada, o acompanhamento, eu como caso no parque, por exemplo, mas o acompanhamento, se ele está na emergência, se ele passou na triagem, onde ele está, se ele está na emergência, quer dizer, foi uma informação que podia ser de madrugada, uma mãe procurando um filho, entendeu? Então, com toda essa tecnologia, simplesmente... todos os casos que nós discutimos aqui de queixa contra a saúde, né? Queixa contra médico, enfermeiro, coisa e tal, ele estava baseado na falta de diálogo. Treinamento, e diálogo, outra coisa, conversa, só para encerrar essa parte, Roberto, uma coisa que eu tenho observado aqui no São Caetano, que aqui funciona assim, todos sabem disso. Um exemplo, eu vou fazer uma simulação. Eu tenho um paciente, um familiar doente. Eu pego meu carro, um carro cabe 5, eu ponho 4 acompanhantes. Chegando lá no hospital, eu entro o do paciente e mais 4. Se tiver 5, olha mais 5. Quer dizer, para um pouquinho. Quer dizer, não tem um porteiro, não tem um segurança. O que eu fiz? Eu fui conhecer outras cidades vizinhas, como funcionava. Um acompanhante. O que acontece com o nosso hospital aqui? Primeiro, há uma falta de cadeira tremenda. Lá tem um paciente com 5, 6 acompanhantes utilizando aquele espaço. Quer dizer, sujeito a uma infecção. Quer dizer, estrangulando, de repente você pensa que vai ser atendido 200, 300 pessoas, tem 800 lá. Quer dizer, então hoje, se você chegar no PS com uma pessoa e 10 acompanhantes, entra. Então não tem nosso PS. Exatamente. Mas falta o quê? Falta lá um terceirizado, um segurança, um crachá, alguma coisa, porque está acompanhando o Roberto, você vai entrar junto, acabou, simplesmente. Não há razão de entrar 5, 6 lá. Na parte de medicação, então, naquela coisa, pode observar, um lá e 7 lá. Por isso que está sempre, quer dizer, nós já temos o usuário de fora, muito embora venha dos municípios vizinhos, e ainda esses acompanhantes, então, era só. Obrigado.